Olá pessoal, então alguns alunos não conseguiram aprender o que é circunferência, né? Então ficaram com dúvidas, né? Alguns alunos com dúvidas aí em circunferência, então resolvi gravar aqui, né? Para vocês ver se a gente consegue sanar um pouquinho o que vem a ser circunferência, ok? Bom, primeiramente vocês devem lembrar que circunferência é toda linha, ou seja, né, todo ponto que esteja equidistante de um mesmo ponto. Bom, palavrinha difícil, né? Equidistante. O que vem a ser equidistante? Equidistante é o que? Quer dizer que tenham a mesma distância. Bom, então nós vamos fazer aqui então a circunferência. Vou utilizar então uma caneta, um clips e a tampa da caneta, né? Bom, primeiramente eu marco um ponto onde eu quero que vai ser meu ponto central, tá? É onde eu vou pôr a tampa da caneta para fixar o clips. E vou rodar com a caneta, né? Fazendo então assim a minha circunferência, tá? Então a circunferência, gente, é esse risco aqui que a gente acabou de fazer, né? Com a circunferência. A distância de um clips é o que nós vamos chamar de raio. Então, né? Se eu traçar uma reta do ponto central até a circunferência, essa distância é o que nós chamamos de raio. E ela é a mesma em qualquer lugar, como vocês podem observar, foi a distância do clips, né, para todo lado aqui, ó, certo? Então isso aqui é o que nós chamamos de raio. Essa distância do centro aqui, tá? Do centro do círculo até a circunferência. A circunferência é só o risco aqui, ó, tá? Raio, né? Então a distância daqui até aqui é o raio. Se eu fizer outra distância até aqui eu tenho outro raio, né? Que é a mesma distância que eu tenho aqui, tá? O interessante que a gente pode dizer é o seguinte: quando a gente tem dois raios opostos, né, um para cá e o outro para lá, aí a gente passa a ter um diâmetro. Ou seja, o diâmetro é a distância de dois raios, né, saindo de um lado da circunferência e indo até o outro lado, passando pelo ponto central. Então aqui no caso eu tenho um diâmetro. Então aqui eu tenho um diâmetro, tá ok? Então o diâmetro é a distância de dois raios. Então com isso então a gente pode fazer já uma formulinha que é diâmetro é igual a 2 vezes o raio, certo? Então o diâmetro vai ser igual a 2 raios, ok? Bom, sabendo disso e conhecendo, né, que o nosso amigo π tem valor de 3,14 aproximadamente, tá? Tem um valor de 3,14 aproximadamente. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o π no final, tá ok? Então, ó, a circunferência, tá? A gente pode calcular o tamanho desse contorno aqui, ó, que nós vamos chamar de comprimento da circunferência, tá? O comprimento da circunferência, tá? A gente sabendo o diâmetro, sabendo o π, dá para a gente calcular o comprimento de qualquer circunferência. Para tal, nós usamos a fórmula comprimento é igual a 2 vezes o π vezes o raio, tá? Então, o comprimento da circunferência, ou seja, seria a mesma coisa, por exemplo, se eu pegasse essa circunferência aqui, cortasse ela aqui nesse canto aqui,
e esticasse, né, ia virar uma reta. Não é isso? Essa reta é o que a gente chamamos de comprimento da circunferência, tá? Então, o tamanho dessa reta, se a gente tivesse como fazer isso com a circunferência, né, é o que nós chamamos de comprimento da circunferência, tá? Olha, existem muitas coisas que a gente pode ter ideia de circunferência, né? Uma delas, né, seria a roda da bicicleta, né? A roda, certo? Vocês vão lembrar que na roda da bicicleta, para chegar ao cubo, tem os raios, tá aí o nome, né? Eles são várias varetinhas, né? Que chegam até sai da roda até o cubo. O cubo seria então o ponto central, né? E a roda seria a circunferência, tá? Todas aquelas varetinhas têm o mesmo tamanho, tá? Outra coisa que a gente pode identificar como circunferência é uma aliança, por exemplo, né? Olha lá o formato dela, né? Formato todo, né? Totalmente, né? Só a circunferência. Pra gente poder colocar o dedo lá dentro, senão não vai caber o dedo aqui dentro, né? Certo? Então, aí temos então um exemplo de circunferência, né? Tá ok? Então, para mim calcular então o tamanho da circunferência, a gente utiliza a forma 2π vezes raio, tá? 2 vezes π vezes o raio, ok? O círculo. Bom, gente, conhecemos então a circunferência. O círculo, o que vem a ser o círculo? Né? Na realidade, o círculo, né? Vou usar novamente nosso amigo aqui, o Clips. Vou colocar aqui, fazer mais para cá um pouquinho. Evitar esse risquinho que eu já fiz aqui. Ok. Acabei riscando demais. Tá bom. Vou fazer aqui. Ok. Fiz outra circunferência. Ficou um pouquinho mais torta do que a outra, mas tá bom, né? Fiz uma circunferência, né? Mas, professor, você está falando de círculo. Isso. Por quê? Porque a circunferência delimita aonde vai ficar o círculo e aonde não é círculo, né? Ou seja, toda essa parte que está aqui dentro é o que nós chamamos de círculo. Então, tudo que está aqui, ó, tudo isso aqui é o círculo. Então, o que está dentro, o que cabe aqui dentro é o círculo, né? Então, toda essa parte aqui é o círculo, né? Nas fazendas existe um aparelho de irrigação chamado pivô central. Ele consiste o quê? Consiste com umas torres, né? Uma torre fixa com várias outras torres, né, que ficam aqui. Então, e essas torres elas são móveis, elas vão andando. Ela faz aqui, anda aqui dentro. Então, a parte que essas torres irrigam é o nosso círculo. Onde que separa o que está molhado do que está seco é a circunferência, certo? Então, ou seja, o círculo ele é uma figura plana, tá? Portanto, ele tem área, certo? Então, podemos calcular a área do círculo, né? E como é que a gente calcula a área do círculo? Bom, para calcular a área do círculo, nós usamos a fórmula. A área é igual a π vezes o raio elevado ao quadrado, certo? Então, ou seja, eu preciso saber o valor do raio, né? Que é a distância do ponto central até a circunferência, o valor do π, né? Que geralmente a gente trabalha com ele com o valor de 3,14. E aí eu acho então a área de uma circunferência. Opa, a área do círculo, né?
A gente acha então a área do círculo. Ok? Então, para me calcular a área do círculo, a gente usamos então a área igual a π vezes raio elevado ao quadrado. Ok? Bom, para exemplificar, né, as fórmulas que eu mostrei para vocês, vou pegar de exemplo aqui o exercício número 1, né, que eu passei para vocês, tá? Do dia 16. Então, olha só, para ficar interessante aqui fala o seguinte: usando as medidas dadas na figura abaixo, calcule a área da região pintada. Vocês podem observar então que ele me deu dois círculos, um menor, onde o raio dele é de 3 centímetros, e me deu um círculo maior, onde o raio é de 7 centímetros. E ele quer saber a área aí, ó, isso aqui, ó. Isso aqui, por exemplo, esse exemplo aí, a gente pode pensar se fosse uma praça, né? Aqui de fora é a rua, né? Aqui seria a calçada e aqui seria a parte de dentro da praça, né? E ele quer saber o tamanho, quanto, ou seja, o tamanho dessa praça aqui, ó, o tamanho da calçada, né? O tamanho da área da calçada, certo? Bom, então vamos supor então que nós vamos ver, supor que nós temos então né, a parte interna da praça, né? E ele quer o contorno da praça aí, ó, certo? A área desse contorno aí. Bom, para isso então, nós temos que verificar que nós temos dois círculos, tá? Então eu vou começar com, ó, eu tenho, então eu vou pôr aqui, ó. Como eu tenho dois círculos, eu vou começar eu vou ter um raio menor, que é de 3 centímetros, né? Eu tenho um raio menor de 3 centímetros. E vou ter um raio maior, que é de 7 centímetros, certo? Né? Tal, então, raio de 3 centímetros, raio de 7 centímetros. Basta fazer o que então? Bom, jogar na fórmula, né? Como eu quero a área, vou usar a fórmula. A área é igual a π vezes raio ao quadrado, né? Então, eu vou usar área é igual a π vezes raio ao quadrado, certo? Ah, professor, ele não me deu o valor de π. Bom, se ele não dá o valor de π, a gente utiliza o valor de π como 3,14, né? Se ele não me deu o valor de π, eu uso π como 3,14. Assim, então, eu vou fazer área é igual a 3,14 vezes 3 ao quadrado. Portanto, a área é igual a 3,14 vezes 9. Bom, multiplicando 3,14 vezes 9, nós vamos ter então que a área é igual a 28,26. É bom lembrar que aqui está em centímetros, então minha resposta em área é dada em centímetros quadrado. Bom, a área é sempre centímetros quadrado, tá? Agora, já o comprimento é dado em centímetro linear, centímetro normal, tá? Bom, fiz então a área interna. Essa área interna é de 28,26 centímetros quadrado, tá? Agora eu vou fazer a área maior, somando a área interna com esse pedaço que está de fora aqui, ó. Para isso, então, vamos fazer a mesma fórmula. A área é igual a π vezes raio ao quadrado, né? Portanto, a área é igual a 3,14 vezes 7 ao quadrado. Portanto, a área é igual a 3,14 vezes 49. Assim, vou ter a área é igual a 3,14 vezes 49,
dá 153,86. Ah, professor, mas ele quer a área colorida. Bom, então ficou fácil. Eu tenho a área menor, que é a área branca. Eu tenho a área toda, né? Então eu tenho a área menor. Eu tenho a área toda. Basta pegar esse, tirar desse. Então, ó, 153,86. Vou tirar 28,26. Nós vamos ter 125,60. Lembrando que aqui é centímetros quadrados. Aqui também vai ser centímetros quadrados. Bom, a resposta do nosso problema. Vamos lembrar que como é um problema, né? Ele tem que ter resposta, tá? Toda situação problema exige resposta. Então, a área pintada. A área é de 125,60 centímetros quadrados. Certo? Essa é para a gente calcular a área. Ah, professor, mas em vez de área, se ele tivesse me pedido o comprimento da circunferência. Bom, se ele tivesse pedido o comprimento da circunferência, novamente nós vamos ter dois comprimentos, né? O da menor e da maior, tá? Portanto, então, se ele tivesse me pedido o comprimento da circunferência, como é que a gente ia fazer? Ia só jogar na fórmula do comprimento. Comprimento é igual a 2 vezes π vezes raio. Né? Ah, professor, então eu teria que fazer o comprimento do menor e o comprimento do maior. No caso aí, depende do que você está querendo saber. Se eu quero saber o comprimento do maior, eu vou usar o raio como 7. Se eu quero do menor, vou usar o raio como 3. Bom, então vamos fazer do menor, 3, tá? Raio igual a 3. Eu teria então, comprimento é igual a 2 vezes 3,14 vezes 3, que é o raio, né? Portanto, comprimento é igual a 2 vezes 3,14, dá 6,28 vezes 3. Nesse caso, nós vamos ter um comprimento igual a... Bom, então, o comprimento é de 6,28 vezes 3. Nós vamos ter, então, comprimento igual a 18,84, né? E se em vez de eu usar o raio 3, então, ó, só reforçando, o comprimento é essa distância aqui todinha, ó, certo? Seria uma volta completa aqui, ó, na parte interna do desenho. Ou se você preferir, a gente lembrar da praça aqui, ó. Então, se ele der essa volta completa aqui, ó, né, vamos supor que nós colocamos uma formiguinha aqui, ela vai andar aqui, ó, em volta aqui, teste voltar aqui, ela vai andar 18,84 centímetros. Aí se eu tivesse colocado ela na parte de fora, quantos centímetros ela vai rodar? Né? Aí eu vou fazer a mesma regra. Comprimento é igual a 2 vezes π vezes raio, né? Tem até a brincadeira, né? De comprimento é igual a 2 π raio, tá? Ficando então que comprimento é igual a 2 vezes 3,14, só que em vez de 3 eu vou usar o 7, né? Vezes 7, vai ficar então o comprimento é igual a 6,28 vezes 7. O comprimento é igual a 43,96 centímetros. Observe que aqui não é centímetros quadrados. Centímetros quadrados é lá na área, tá? Aqui entra centímetros normal, ok? Então quer dizer que se eu colocar uma formiguinha para andar aqui em volta aqui, ó,
ela vai fazer a volta todinha aqui, ela vai estar andando 43,96 centímetros. Ok? Certinho? Certo, então, pessoal, para a gente dar uma finalizada aqui, então, né, vocês vão lembrar o seguinte, que a fórmula comprimento é igual a 2π vezes raio, ela pode ser escrita também da forma comprimento é igual a diâmetro vezes o raio, tá? Às vezes você tem o valor do diâmetro, né, não pode utilizar essa outra formulinha aí, ó, comprimento é igual a diâmetro vezes raio. Ah, professor, mas por quê? Bem, simplesmente porque diâmetro é igual a 2 vezes raio, né? Simplesmente porque diâmetro é igual a 2 vezes raio. Então vocês vão ver, ó, se eu tirar o 2 e eu trocar o 2 e o raio dessa fórmula por d, fica essa, né? Então comprimento é igual a diâmetro vezes raio, tá? E às vezes também ele vai te pedir o raio, te dando o valor do diâmetro, né? Então não desespere, podemos usar essa fórmula aqui, ó, né, para achar o raio, né? Basta você lembrar que diâmetro é igual a 2 vezes raio. Vamos supor que ele me deu o valor de um diâmetro, né? Vamos supor que ele me dá um valor de diâmetro, né? Diâmetro igual a 20. Então, basta a gente fazer o quê? Esse diâmetro vale 20, vou pôr 20 é igual a 2 raio. Por sua vez, 2 raio é igual a 20, né? Tá multiplicando, vem para cá dividindo. Então, raio é igual a 20 dividido por 2. Raio é igual a 10, certo? 10 centímetros, 10 metros, tá? Aí vai dar a unidade que ele me deu, ok? Certo? Então, nós temos então aí o raio igual a 10 unidades. Não sei o que é, qual unidade, né? A gente inventou aqui agora no momento, tá? Então, só para reforçar as fórmulas, ok? Certo? Então, só para a gente dar uma reforçadinha básica nas fórmulas, eu tenho a fórmula do comprimento, que é 2π raio, 2 vezes raio. A gente brinca de falar 2π ralho, né? Comprimento da circunferência é igual a 2π ralho. Fica fácil de decorar, né? Temos a fórmula da área, que é π vezes raio ao quadrado, π ralho ao quadrado, né? A gente brinca assim. Então, a área da circunferência é um π ralho ao quadrado, tá? Π vezes raio ao quadrado. E lembrando que eu posso escrever do comprimento da circunferência com diâmetro vezes raio, tá? E só para a gente reforçar, um diâmetro é igual a 2 raios, ok?